A Madeira será o que os madeirenses fizerem. A hora é de trabalho. Eu temi pela liberdade e pelo regime. Nós afirmamos que existe um déficit democrático. Com um presidente como Alberto João Jardim, as autonomias regionais não precisam de inimigos. Temos de estar sempre unidos. Isto é a Revolução Tranquila. Eu vou-me embora, mas a luta continua. Aos 35 anos de idade, Alberto João Jardim assume a presidência do Governo Regional. Toma posse a 17 de março de 1978. A Madeira será o que os madeirenses fizerem. O futuro assentará na nossa capacidade para não cedermos aos disparates e às manobras sequiosas de poder ou de consideração social por parte daqueles que, sob capas de direita ou de esquerda, procuram hoje dividir o que até agora tem estado unido. Jardim sucede a Ornelas Camacho num processo muito criticado. O então Presidente da República mostra o descontentamento, mas nada pode fazer. Não gostei. A Constituição da República de então era muito limitativa em relação à capacidade de suspensão ou dissolução da Assembleia. Recordo que estabelecia que só se houvesse uma atuação contra as regras constitucionalmente estabelecidas. Isto não havia. Segundo, estávamos num período em que os partidos estavam a desenvolver-se e a implantar-se. E eu devia ter a preocupação de não interferir nesse processo e fazer com que ele fosse tão pacífico e natural quanto possível. Em terceiro lugar, enfim, esta é uma razão de prática política, uma dissolução não teria resultado nenhum. Isso hoje em dia penso que seria impossível haver uma coisa dessas. O engenheiro Ornelas Camacho era uma pessoa séria, pessoa, portanto, honesta, que talvez não fosse político. E fazia tudo o que o doutor Alberto João dizia. Não era um homem para o combate político e havia necessidade de um homem para o combate político. Não era um político. E realmente o Alberto João e um grupo dele politizou aquilo e tomou conta do poder. As coisas estavam a ser levadas com muita serenidade, com muita paz de sossego, e as coisas tinham que ter uma outra adrenalina, uma outra velocidade para os quais aquele governo primeiro não estaria preparado ou disposto. Havia passos a dar, havia que regulamentá-lo, havia que tomar outras medidas, havia que passar os poderes das secretarias de Estado para o Governo Regional, em múltiplas matérias e tudo isso. E, portanto, o partido achou bem nessa altura, julgo eu, levar o presidente Alberto João, que era novo, para a presidência do governo. Sentia-se que faltava qualquer coisa ali, que era preciso um outro sangue. E começou-se a falar no assunto de forma clara, e com o general Ornelas Camacho, nas comissões políticas, na Comissão Política do PPD, e começou-se a pôr a hipótese de substituir, e pronto, e foi substituído pelo Dr. Alberto João Jardim. Ornelas Camacho era um homem calmo e Alberto João tinha pressa de fazer coisas, de mostrar coisas, e essa pressa, de facto, dominou dentro do PSD Madeira. O engenheiro Ornelas Camacho estava atento a esta estratégia. E, aliás, ele só aceitou ser presidente do governo porque lhe pedimos, porque era por pouco tempo, que a determinada altura eu avançaria como líder do partido. Transmitiram na altura que duas pessoas do atual, desse então primeiro governo, o Dr. Alberto João Jardim, que pretendia que continuassem no governo, que era o Dr. Nélio e eu. Pronto, se o presidente do governo atual também aceita integrar o governo do Dr. Alberto João, eu também terei muita honra em ser convidado para integrar o segundo governo da Madeira. Foi um caso relativamente estranho, mas houve vários casos estranhos, não só aqui, como noutros sítios. Essas coisas, por vezes, das passagens,
é muito complicado. Não agradou nada, nem aos anti-sacarneiros, nem ao próprio general Lianes. Não houve, de facto, uma transição democrática aqui na Madeira. Passou-se do regime salazarista, ou que estava dele, para um regime onde estava representada também o Alberto João Jardim, que era uma pessoa que tinha raízes da sua formação política na União Nacional. E a transição faz não só de pessoas, mas também de estilos. A partir daí o Governo Regional passa a ser, de facto, o centro da política regional. E a Assembleia desvaloriza-se muito a partir daí. Melhorar substancialmente as condições de vida das populações desta freguesia. Alberto João Jardim chega ao poder com duas vontades: desenvolver a região e pacificar a sociedade madeirense. Para isso, era preciso acabar com os movimentos radicais e pôr um ponto final nas ameaças da Flama, à frente da libertação do arquipélago da Madeira. Quando chego ao governo, e porque continuava esses atentados, eu chamei ao meu gabinete um grupo de pessoas que eu não tinha provas, mas julgava que lideravam as várias flamas. E disse: meus senhores, eu assumi a presidência do governo, eu quero agora que a Madeira vá para a frente, nós estamos numa terra com particulares condições, entre as quais a do turismo, não podemos ter aqui atentados violentos, e eu vou ser muito franco convosco, ou isto acaba, eu não sei se são os senhores, se não são os senhores, mas se continuam a haver atentados, os senhores vão presos e vai mais alguém preso. Eu tinha lidado com eles na área desportiva. Muitos eram do Marítimo, outros eram da União, outros eram do Nacional, mas tinha lidado com eles na área desportiva. Eu, portanto, conhecia-os. E por isso penso que nunca me senti, digamos assim, como objeto, tal como outros colegas meus tiveram, ou tal como o Tolentino Nóbrega, ou tal como os padres do Pombal, chamados padres do Pombal, etc., tiveram diretamente, foram vítimas de situações dessas ações da Flama. Nunca me senti, senão com ameaças. A resposta que ouvi dessas pessoas, que obviamente não lhe vou revelar o nome, porque alguns deles ainda estão vivos, foi: bem, desde que o senhor se comprometa a levar a autonomia por diante e de uma forma evolutiva, nós comprometemos a que para tudo. Ele teve conversações com a Flama. Eu penso que ele era um homem hábil, ele jogou um bocadinho nesse tabuleiro, embora não fosse dirigente da Flama, penso eu, mas tinha conversações. Não sei até que ponto ele terá tido muita influência, a não ser a escrever. Porque eu também tenho a ideia que essa gente que atuava dessa maneira precisava ter um certo sigilo e que não acreditava muito na confidencialidade do Dr. Alberto João Jardim. Não lhe dava garantias que ele dizia tudo e mais alguma coisa, e até inventava algumas. O Dr. Alberto João esteve ligado à Flama e apoiou a Flama. Se ele foi o operacional, coisa bomba, se calhar não foi, era o ideólogo, se calhar tinha outros que faziam o trabalho sujo. Aliás, isso está escrito no Achas da Autonomia, nem estou a dizer nada que já não esteja escrito. Portanto, os próprios flamistas legais, porque aquilo tinha os clandestinos e os legais diziam que os políticos, depois de terem os taxas, deixaram de lhes dar apoio. Mas o Dr. Alberto João, o PSD e o CDS sempre tiveram ligados à Flama e às ações terroristas. É preciso que se diga isso. As pessoas eram mais ou menos conhecidas, nós sabíamos. A haver uma organização propriamente com cabeça, tronco e membros, eu julgo que nunca houve. Havia uns comunicados, havia umas pessoas que telefonavam umas às outras e tal, mas eu acho que não havia propriamente uma organização, até porque ela teria que ser sempre clandestina. Penso que a Flama foi mais um movimento anticomunista do que propriamente um movimento independentista. O que as pessoas que estavam na Flama tinham muito receio era que o país fosse, digamos, tomado pelas forças comunistas. Há quem diga que houve coisas que foram feitas por um grupo que estava ligado ao Dr. Alberto João e havia o outro grupo que estava ligado à Flama. E portanto, aqui é difícil distinguir onde acaba um e começa o outro. Ainda assim, a Flama manteve-se ativa até 1979. Eu estava com a Flama, não das bombas, mas estava com a Flama.
mas nunca fiz parte da Flama. Isso ninguém pode dizer, porque eu nunca fiz parte da Flama. E é natural porque o Dr. Alberto João Jardim chamou-os dizendo: agora já temos autonomia, não há razão nenhuma para continuar a existir a Flama. Conveio, durante algum tempo, talvez ter um grupo de agitadores que provocassem confusão aí, para ele dizer: eu sou o homem da situação, eu sou o único que pode controlar, o que era um bocado verdade, não é? O separatismo em si nunca me preocupou. Sempre pensei que era um mal temporário. O que me preocupava é a ação do separatismo. Não a manifestação de opiniões separatistas, que acho que eram perfeitamente razoáveis, são perfeitamente razoáveis, mas a ação violenta separatista. Porque a ação violenta determina mortes. E os mortos têm um peso enorme na história. No ano em que chega ao governo, Jardim nota que no plano social está tudo por fazer. O jovem governante está desesperado com o estado de pobreza em que se encontra a Madeira. Dois de macarrão, dois de esparguete. A Costa Norte só tinha um médico. Havia até médicos. Conheço um caso de um médico que era até da oposição ao regime do Salazar, mas que, por exemplo, era capaz de não fazer o parto se não lhe dessem a vaca ou coisa assim no género. Bem, havia coisas inumanas. Quer dizer, era a sociedade em si que era preciso mudar. Não era só um problema de ser deste lado ou daquele lado. Era preciso mudar esta sociedade fortemente hierarquizada. Não era só o regime que era um regime fascizado. Havia mentalidade fascista mesmo, de diferença social e de superioridade de uns sobre outros, coisas assim do género. E talvez foi ter acabado com isto que as pessoas não me perdoam, porque eu conheço muita gente que é saudosista ainda do tempo em que ia um desgraçado de chapéu na mão e nem passava da porta da cozinha. 30% da população dependia da agricultura e das pescas, duas áreas assentes numa economia de subsistência e muito atrasadas em termos de modernização. Por isso, o momento é de fazer um plano de concretização da autonomia. O adjunto da altura é o Jaime Ramos. E eu disse: bem, Jaime, vamos fazer um inventário disto tudo. Não só vou fazer visitas oficialmente, e fiz conselho a conselho, como vamos só nós aqui com os jipes por aí fora e ver isto como é que está. Bem, quando acabámos a visita a isto tudo, você sabe o que é só haver eletricidade em 30% do território. Você sabe o que é ver pessoas a viver em furnas. Você sabe o que é a maioria das pessoas ser analfabeta. Só o filho do rico poder vir tirar o secundário ao Funchal. As pessoas morrerem, não tinham médico. Havia um médico só na costa norte da ilha, um médico só. E quando acabámos, nem quer falar das vias de comunicação, porque isso então, eu lembro-me, por exemplo, que havia sítios na ilha, por exemplo, ali no Faial, em que o caixão descia num fio para poder chegar ao cemitério, lá de cima da montanha. Coisas espantosas. E eu lembro-me de ter dito ao Jaime Ramos: olha, das três, uma. Ou estamos aqui os anos que falta para acabar o mandato e quem vier a seguir que enfrenta o problema, ou das quatro, uma. Ou vamos bater com a cabeça na parede e começar a chorar, ou vamos fugir daqui, ou vamos enfrentar isto. Dê por onde der, faça-se as dívidas que se fizer, tem que se arranjar dinheiro para isto, nas receitas próprias da Madeira, mal dão-se que é para as despesas correntes. Eu não tenho um tostão para poder fazer um investimento que seja.
E o professor Jacinto Nunes, na altura, disse-me, você só tem uma solução, é procurar o dinheiro onde ele exista, fazer dívida pública e ir para a frente. Tem é que ir controlando a dívida pública. E foi essa a estratégia que resolvemos fazer em todos os sectores da vida da Madeira. Após a tomada de posse, Alberto João Jardim pede aos secretários medidas para alavancar a economia e a sociedade madeirense. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil solicita também propostas para a construção de infraestruturas essenciais ao desenvolvimento do arquipélago. Antes do 25 de Abril, isto era uma sociedade extremamente pobre, uma sociedade calada, podre. E, portanto, tudo isso foi mudado. Isto começaram a surgir uma outra sociedade, uma outra forma de estar, a forma de vida, a qualidade de vida da população mudou radicalmente. Isso é a grande verdade. Quer queiramos, quer não, mudou radicalmente. E pela mão do Partido Social Democrata e pela mão do Dr. Alberto João Jardim durante muitos anos. Tivemos de construir muitos centros de saúde pré-fabricados que hoje já não existem. Estabelecimentos de ensino, a mesma coisa. Não se fala numa Madeira em que pouca gente tem água canalizada. A eletrificação nas casas não se verificava. Não havia estradas. Água potável, que na maioria das casas não havia. Luz elétrica, que em muitas casas não havia. Tudo isso foi feito. A habitação, acabaram-se com furnas, com habitações horríveis que havia por aí. Tudo isso foi feito. E foi feito nos primeiros anos. Para imprimir a dinâmica necessária, Jardim forma uma equipa governativa com elementos maioritariamente jovens. Foi uma pessoa que acreditou na mudança, foi uma pessoa que acreditou em trazer gente nova para fazer um projeto novo. Esse projeto novo era a democracia e a autonomia, e ele acreditou que essa gente nova iria ser a razão e a concretizar aquilo que, no fundo, todos nós pensávamos que seria a diferença para o que estava para trás. No plano da ajuda social, o presidente do Governo Regional põe no rol das prioridades a concretização da extensão do regime geral da Previdência às bordadeiras. Os primeiros governos são de muitas negociações. Porque era preciso regular e controlar o mercado laboral, é mantida a Secretaria Regional do Trabalho, criada no governo de Ornelas Camacho. Havia conflitos na construção civil, hotelaria, metalúrgicos, rodoviários, etc. E era extremamente difícil. Eu participava em quase todas as reuniões, algumas delas demoravam 5, 6, 7 horas e mais, iniciadas às 10 da manhã e até às 2 da manhã, com alguns intervalos de 10, 15 minutos para consultarem a nível nacional, que os que eram ligados ao GT, ao CGTP, etc. Precisavam descansar, mas pronto, era a estratégia. Mas, no princípio, para sentar à mesa, empregadores que não estavam, parceiros sociais, não estavam habituados a sentar à mesa com trabalhadores. Trabalhadores que, na sequência dessa liberdade, também se assumiam quase como, digamos, pessoas que podiam dizer tudo o que queriam, entendiam. Foi realmente uma fase de que foi necessário um diálogo. Com poucos meses de governo, Alberto João Jardim mostra-se descontente com o atraso nas regionalizações e pede a Mário Soares um programa de concretização da autonomia. O primeiro-ministro não tarda na resposta e solicita aos governos da Madeira e dos Açores um plano para a transferência de competências. Rapidamente fizemos um documento de 20 páginas, o da Madeira, com todos os sectores que nós queríamos ver regionalizados, nunca me esqueço, que era quase 60. Mas fundamentávamos a razão da regionalização de cada sector, um por um, e sugeríamos um prazo ao Governo da República. E mandámos. Bem, nunca mais tivemos resposta, eles estavam à espera de tudo, menos que nós fizéssemos o plano. Eu, a certa altura, meti-me em brios e vou falar com o Dr. Mário Soares, e então a conversa é psicadélica. Eu digo, doutor, eu venho aqui por causa do plano de concretização da autonomia. Qual plano? Perguntava-me ele, qual plano? Disse, homem, o plano que o senhor disse, para nós apresentamos,
Não me lembro. E a certa altura eu digo assim, doutor, é um documento de 20 páginas. E ele responde-me que aquela vontade, que eu admiro até com amizade, no doutor Márcio Soares, a vontade que ele tem. E disse, Jardim, 20 páginas são 20 páginas. Da conversa com Mário Soares, Jardim consegue o que pretende. No dia 19 de junho de 1978, realiza-se no Funchal uma reunião entre os dois governos para tratar de assuntos fiscais, económicos e sociais. Ambos os governos realçaram a importância de não deixar interferir preocupações de ordem político-partidária nas suas relações, as quais decorrem da legitimidade democrática que resultou das eleições nacionais e regionais e devem manter-se num nível de respeito mútuo e de perfeita compreensão. A reunião decorre, o Dr. Almeida Santos, que tem um poder de argumentação e é um jurista de alto calibre, ia encrencando as coisas, e eu digo isto até com amizade por ele. E a certa altura, isto era depois do almoço, não se tinha chegado outra vez a conclusão nenhuma, e vejo o doutor Soares com aquelas pancadas de sono que lhe dava depois do almoço. E de repente ele acorda e começa a escrever. E eu disse, o doutor Nélio Mendonça estava ao meu lado, era secretário da Saúde, dos Assuntos Sociais. Eu disse, doutor, o que é que ele está para ali a escrever se não chegou a conclusão nenhuma? E diz-me o doutor Nélio, vai ver que é o comunicado final. Dito e feito, de repente ele interrompe a reunião, não se chegou a conclusão nenhuma, e diz o doutor Soares, tenho aqui uma coisa, não sei se vão concordar. E começa a ler o comunicado final, quer dizer, era uma risota na mesa. Depois, sempre muito amável, a gente disse, doutor, não será melhor pôr assim? Ele aceitou todas as nossas alterações, eu já estava a achar aquilo, mas sem conclusões importantes. No fim, leu aquilo, eu lembro que fui até no mesmo avião que ele para Lisboa, porque eu tinha que ir para o Conselho da Europa, e entretanto caiu esse segundo governo e nem se regionalizou coisa nenhuma. Foi igualmente referido por ambos os governos que a necessária implementação da autonomia regional, que está em pleno desenvolvimento, só é possível no quadro institucional da democracia pluralista atualmente existente e que só faz sentido num ambiente de tolerância política, de diálogo permanente e de paz civil, repudiadas todas as formas de violência, de intimidação ou de discriminação. Eu julgo que aqui é que a autonomia começou mal, porque o Governo Regional aproveitou esse momento para regionalizar os serviços e a República cedia os serviços do Estado, mas numa perspectiva de mando, de poder, de ter poder sobre os serviços e não numa perspectiva a longo prazo, de capacidade de pôr os serviços a funcionar eficazmente. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, a educação. A educação é evidente, nos primeiros tempos. O número de alunos não é o que é hoje, o número de professores a contratar não é o que é hoje, o número de estabelecimentos de ensino não é o que é hoje, e, portanto, ao longo dos anos, tudo isto foi sendo preciso fazer de forma duplicada, triplicada, e a região não tem dinheiro. Recebeu os poderes, mas não tinha as condições de repartição dos encargos. O que é para o Estado, o que é para a região. E por isso mesmo é que no fim do consulado de Alberto João Jardim a gente assistiu a esta coisa. O Estado tem como participar nas despesas de saúde, na educação. Agora, mas isto devia ter sido muito bem delineado desde o princípio. Até hoje, o Governo da República deve esse dinheiro à Madeira. Quem tem dívida à República. Porque está claro na Constituição que a saúde e a educação são encargos do Estado Central, são da República. Eles passaram-nos as competências e devem-nos o dinheiro de todo o investimento que fizemos na saúde e que fizemos na educação. Nesses primeiros anos, em que iniciei a regionalização, a primeira regionalização foi feita em dezembro de 77, saúde, e um mês depois foi a área que tutelava o trabalho. Eu fazia várias reuniões, a orientação política
saía da Madeira, ia reunir com o Dr. Sá Carneiro para uma preparação, digamos, da reunião que teria com o Ministro do Trabalho, que era do Partido Socialista na altura, e depois vinha, uma história que é real, mas pouca gente sabe, vinha depois transmitir ao gabinete do Presidente do Partido, que não era Primeiro-Ministro, porque ele queria compreender, saber qual era a forma como o Governo da República, na altura, presidido pelo Dr. Mário Soares, entendia a autonomia. Mas o estado de graça entre os dois governos iria durar pouco tempo. A 23 de julho de 1978, Jardim aproveita o comício do Paulo da Serra para provocar o sistema. Ao lado de Sá Carneiro, faz um ataque às Forças Armadas. Palavras que levaram Mário Soares a pedir ao Presidente da República a demissão do governante madeirense. Ponto 1. Não era razão suficiente para demitir o Dr. Jardim. Segundo, se porventura cometesse esse erro, eu teria eleições regionais antecipadas. Ponto 3. As eleições regionais antecipadas voltariam a devolver-me a Alberto João Jardim. Quarto, Alberto João Jardim ficaria com mais legitimidade, enfim, renovada, para continuar a exercer a sua ação política e a ser, obviamente, aquilo que entendia, o que, aliás, era um direito que existia, porque em democracia a liberdade de expressão é sagrada e cada um pode dizer aquilo que pensa. O que não pode é utilizar a força para realizar aquilo que pensa. Dizia-me o Francisco Sá Carneiro, a situação está terrível em Lisboa e estou a ver isto, vai tudo por água abaixo. O país não aguenta isto, mas o IANES não se mexe, está hesitante. Não demite o governo. Era preciso fazer qualquer coisa para ver se pica o IANES. E eu, brincadeira, e a Aguiar disse, deixa isso comigo. E chegamos ao Paulo da Serra, começa o comício. Mas eu não me queria referir às Forças Armadas, porque você sabe, o poder militar na altura nem sequer estava nas Forças Armadas. Estava no Conselho da Revolução. E eram eles que seguravam o IANES e que era o poder do IANES. Não tinha nada a ver com as Forças Armadas instituição. E a certa altura, eu digo, o país não se resolve nisto, dá a impressão que as Forças Armadas se infiltraram. Mas isto de Forças Armadas, estou-me a referir ao Conselho da Revolução, pode não ter sido muito feliz a generalização. Talvez tivesse dito os militares do Conselho da Revolução. O Dr. Sá Carneiro dizia, pá, você foi longe demais, não era bem isso, eu tenho que me desmarcar oficialmente disso. E desmarque-se à vontade, deixa o caso. Eu tive nessa altura dificuldades em dizer às Forças Armadas que em democracia não há nenhuma instituição guardada da crítica e que toda a crítica, mesmo quando é desajustada, é bem-vinda, porque essa crítica desajustada permite às instituições um esclarecimento que naturalmente ajuda a opinião pública a ficar mais informada, a ficar mais profissionalizada, a ficar mais capacitada para intervir. Então o general IANES optou por apresentar uma queixa contra mim, não na qualidade de Presidente da República, mas de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, uma queixa contra mim no Tribunal da Ponta de Sol por injúrias às Forças Armadas, que não era às Forças Armadas. Foi um período complicado e dos tais exageros cometidos por Alberto João Jardim, que em algumas coisas ele tinha razão, mas noutras não tinha razão nenhuma. E depois inflamava a ideia pública. Poucos meses depois, entretanto, veio o Natal e não sei porquê, aquelas coisinhas que mandavam de Belém, o general IANES deve-me ter mandado qualquer coisa que eu não me recordo o que seja, e manda com um cartão dizendo com cumprimentos e a maior consideração, fulano tal, Presidente da República e chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Bom, o Tribunal da Ponta de Sol perguntou se o doutor vai usar a sua imunidade ou quer prestar já declarações. E como eu tinha direito como Presidente do Governo a prestar declarações, os Presidentes do Governo têm esse direito no seu próprio gabinete,
Na altura lá vem um desgraçado com a máquina de escrever às costas, mas a senhora do Ministério Público, mover. Não era qualquer insulto, mas era uma forma que ele usou, uma frase que ele usou para dizer que as Forças Armadas estavam sentadas no sofá e limitavam-se a assistir ao que estava a passar e que não intervenham no âmbito das suas obrigações. A verdade é que isso acabou por gerar uma série de conflitos e reações quentes de alguns dos membros dessa estrutura militar. Até posteriormente contava isto ao jornal de anos depois, e ríamos com este episódio. Repata, isto já foi não sei há quantos anos. E eu disse, não, eu é que vou ditar para o processo. E dito assim, de facto, ao preferir essa frase, não me queria referir às Forças Armadas, mas sim ao Conselho da Revolução, que está numa posição política, ele já explicava as coisas. Mas, de qualquer maneira, acrescentava eu, penso que o incidente está sanado. Ponto de parágrafo. Porque, vírgula, das duas, uma. Mediante este cartão que junto ao processo e em que o queixoso exprime a sua maior consideração por mim, das duas, uma. Ou o incidente está sanado, ou o queixoso não tem vergonha na cara. Bem, a senhora, aterrorizada, vem dizer, oh, doutor, é assim mesmo, faz favor, escrevemos, nunca mais ouvi falar nisso. As palavras do comício do Paulo da Serra também foram mal recebidas no meio militar madeirense e Alberto João Jardim é agredido no gabinete da presidência do governo, na Avenida Zarco. Poucos dias depois eu estou no meu gabinete e, diz-me o meu chefe de gabinete, está aqui o major, o coronel Lacerda, que quer falar contigo. Quer falar comigo? Não era grande espingarda, eu tinha trabalhado com o coronel Lacerda no quartel-general, o tipo não ligava puta aquilo, e não era assim um oficial brilhante. E portanto não era pessoa assim de prestígio. Sabe o que é que o coronel Lacerda? Mas não relacionei. Eu abro a porta e o tipo atira-me um soco sem mais nem menos. Gritando assim, de uma maneira desesperada. Eu sou, mas os outros não são. Os outros são, mas eu não sou. Bem, isso dando ali uma cena de pugilhado. Eu agarrei numa um candelabro, uma coisa destas, para lhe atirar. Ele agarrou na outra, depois largou e saiu pela porta fora outra vez. Veja-me esta coisa toda. Mas sempre dizendo a mesma coisa. Os outros são, mas eu não sou. Não sei se o homem... na sua, que ele era um homem que andava sempre aí, em muito boas companhias, e portanto, não sei se o homem sentia a sua virilidade atingida, ou coisa assim no género. E depois reparei, ainda fui à janela, e reparei que ele estava num jipe, e foi-se embora nesse jipe, com tipos armados de G3. Jardim mantém o tom reivindicativo e logo no primeiro ano de governo exige um aeroporto intercontinental para a Madeira, um projeto que vinha sendo desenvolvido desde 1975. O acidente aéreo de 1977 justifica a urgência do pedido. Quando eu cheguei ao governo, foi logo uma das minhas lutas. Depois, Lisboa ia entretendo e arranjando umas comissões que davam sempre pareceres negativos. Lembro-me que a certa altura aparece um grupo de empresários a dizer que vai fazer um aeroporto no centro da Serra. Eu sabia da impossibilidade disso, mas alimentei o bluff, fez-se coisas públicas. Lisboa não percebeu nada, ficou baralhado. O quê? Um aeroporto privado? Você repara, estamos em 79. Aparecer um aeroporto privado, isso é uma machadada no socialismo em que vivia o regime. Então, mas também eles não podiam dizer não façam. Bem, começa uma grande confusão, mais estudos, mais estudos e mais confusão. Mas o de 77 despoleta, de facto, infelizmente, à custa de muitas mortes, a questão do aeroporto, mas Lisboa fica-se por aumentar 250 metros.
Dos 3 anos orçamentais dos governos de Mário Soares, a Madeira recebe 1.190.000 contos. Em julho de 1978, o CDS renuncia ao acordo com o PS para o segundo governo constitucional. Mesmo perante a instabilidade governativa, o primeiro-ministro recusa admitir-se, sem primeiro a Assembleia da República se pronuncie sobre o governo que lidera. No entanto, o presidente da República, Ramalho Eanes, decide exonerar Mário Soares do cargo de primeiro-ministro. As negociações com a administração central não foram fáceis nesta fase. O processo de concretização da autonomia sofreu, como era de esperar, os efeitos da falta de sintonia político-partidária dos governos da República e regional e da resistência de alguns departamentos e serviços certamente habituados à secular tendência de considerar a Madeira e Porto Santo como feudos próprios e inalienáveis. Até às eleições seguiram-se 3 executivos de iniciativa presidencial. Primeiro foi o governo de Nobre da Costa, que cai na sequência da rejeição do programa de governo. Durou apenas 17 dias. Agora falo como português e não falo como primeiro-ministro derrubado. Falo como português. É muito preocupante que ao fim de mais de 2 anos de funcionamento da Assembleia ainda não haja possibilidade de encontrar uma solução democrática de governar com estabilidade. Depois de novembro de 1978 a agosto de 1979, Mota Pinto liderou o 4º governo constitucional. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente da minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Também ele tem dificuldades de entendimento e demite-se do cargo de primeiro-ministro, alegando obstrução da Assembleia da República à ação governativa. Do executivo de Mota Pinto, o orçamento do Estado deu à Madeira 1.052.000 contos. No meio deste mandato, a região recebe várias competências que até então eram do Estado. São exemplo as áreas do trabalho, emprego, formação profissional, educação, cultura, desporto e ainda habitação e obras públicas. O turismo é também com o governo Mota Pinto, com o secretário de Estado Licínio Cunha, em 79 também. Isto é, foi um pouco ad hoc, por vontade do governo de Lisboa, não corresponde. Nós pedimos-las todas de uma vez, mas as prioridades foram deles. Logo a seguir, Portugal conheceu Maria de Lourdes Pintacilgo. É a primeira e única mulher até então a exercer o cargo de primeiro-ministro na história do país. Que governo somos? Como nos podemos então definir? Deu-nos o Presidente da República a bússola que guiará esta marcha. Quis-nos isentos em relação às forças políticas. Exigiu de nós a independência que se demarca dos afrontamentos e conflitos. Ao desafio lançado, responderemos sem equívocos. A isenção é inteira, porque de nós depende. Não fecharemos os ouvidos a quem disser que os tempos são duros, que a vida está cara, que sobre o povo cai uma pesada carga. Este terceiro governo de iniciativa presidencial é um executivo de gestão até às eleições intercalares, entretanto marcadas pelo Presidente da República, Ramalho Eanes. O 5º governo cessa funções a 3 de janeiro de 1980. Esta catadupa de governos foi um compasso de espera nas reivindicações madeirenses. Ainda assim, é possível concluir os processos de regionalização da educação e da saúde. Aprovados diplomas fundamentais e garantida a colaboração do Governo da República, depara-se à região a tarefa digna e árdua de dia a dia, ano após ano, construir dentro do todo nacional o seu próprio futuro. O projeto era regionalizar a saúde e ter a saúde preventiva, que seriam os centros de saúde, e depois 2 hospitais, que passou depois a 3, que foi o que era ter o hospital o Nélio Mendonça, que é o autor, portanto, de toda a estratégia do arranque do serviço de saúde. Os marmeleiros
vá lá a funcionar como segunda linha e internamentos mais prolongados, e como, graças ao meu tio Agostinho Cardoso, tinha acabado com a tuberculose na Madeira, havia um sanatório disponível e, portanto, transformou-se esse terceiro mais para aspectos de recuperação motora. As pessoas saberem, em cada freguesia, que tinham um centro de saúde disponível. Sabe, isto dava uma confiança enorme às pessoas. Se nós queremos ter um regime politicamente estável, as pessoas têm que estar socialmente estáveis. E para estarem socialmente estáveis têm que ter confiança. E isto não se faz com gorjetas e subsídios e esmolazinhas. Também às vezes é preciso dar esmola. Mas isto faz-se com investimento, tendo estruturas para servir as pessoas em permanência. Portanto, eu discordo das políticas que dizem agora não há obras, agora não se faz investimento para transformar. A região não pode ser transformada numa imensa ONG, numa organização não governamental que só para fazer caridade. Não, isso foi a política dos Açores, do Carlos César, rendeu-lhe votos, mas não investiram, não mudaram, não infraestruturaram. E isto há um dia que se paga caro, e paga-se caro no emprego. Em 1979 acontece a segunda Cimeira Madeira-Açores. No Funchal, Jardim e Mota Amaral são aliados na luta pela afirmação das regiões autónomas, junto da então CEE, Comunidade Económica Europeia. Da nossa parte, existe todo o empenho em aperfeiçoar a autonomia política. Merecemos, sem dúvida, que se confie em nós. Com as eleições de 2 de dezembro de 1979, o PSD de Sá Carneiro aceita fazer uma coligação. Visando a constituição do governo de maioria da Aliança Democrática, o qual será formado na altura própria e após a decisão do Presidente da República. A Aliança Democrática englobava o PSD, o CDS e o Partido Popular Monárquico. O sexto governo toma posse a 3 de janeiro de 1980, tendo Francisco Sá Carneiro como primeiro-ministro. A Aliança Democrática assume o poder por imperativo da decisão eleitoral dos portugueses que lhe deram a maioria na Assembleia da República. Não se estranhará, por certo, que isto desde logo se sublinhe, dado que são a existência dessa maioria parlamentar e a legitimidade irrecusável da sua origem as razões da presente investidura. Assim termina uma longa crise política que só em eleições podia ter encontrado o seu desfecho e solução. A Aliança Democrática abre novas esperanças para a concretização da transferência de competências do Estado para a região. Com Jardim no poder, a Madeira ganha outra força na Assembleia da República. Era ministro adjunto, tinha vários pelouros. Um deles era o que hoje em dia ocupa um ministro a tempo inteiro, que é os assuntos parlamentares. E não me lembro dos orçamentos e das dificuldades que havia para que os deputados da Madeira votassem de acordo com a maioria em que estavam integrados, nomeadamente quando foi o primeiro governo do Dr. Sá Carneiro, em que o número de deputados era, realmente a nossa maioria era muito escassa e precisávamos do voto de todos. E aí havia aquelas pressões, não quero chamar chantagens, porque talvez exagerado ou não, mas enfim, não lhe quero chamar chantagens, e aquelas pressões de ameaçar não votar, votar em sentido contrário, etc., em que a Madeira era bastante exímia. A 27 de julho de 1980, o sexto governo da República, liderado por Sá Carneiro, desloca-se à Madeira para concluir as negociações. O aeroporto intercontinental de Santa Catarina e a criação de uma zona franca são alguns dos assuntos tratados. Neste encontro da Madeira, assentamos mais alguns passos do percurso e construção da autonomia, resultado do espírito de diálogo estabelecido entre o Governo da República e o Governo da região autónoma. A autonomia quer-se também em harmonia entre as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, porque só assim, bem compreendida e bem vivida, em igualdade de condições e em solidariedade das regiões e delas,
com o todo nacional, pode frutificar na consolidação do Estado Democrático. O Francisco Sá Carneiro foi talvez o político mais brilhante que eu conheci. Como pessoa, era um amigo franco e tinha uma bagagem cultural como eu encontrei em pouca gente. Ele era um autonomista convicto, mas não apenas em relação à Madeira. Ele tinha já a visão do Estado moderno, que é do Estado descentralizado. Repare, esta gente agora que está nos poderes, que não são o poder, mas estão nos poderes destes Estados europeus, recuaram na regionalização, aproveitaram a crise económica ou financeira para voltar ao centralismo. Você tem em Portugal um governo, mas claramente centralista. E o Francisco Sá Carneiro acreditava não só na autonomia para as ilhas, e era convicto. Eu devo-lhe dizer, por exemplo, como também acreditava na descentralização política do continente. Eu devo-lhe dizer que no primeiro grande encontro oficial entre o Governo da República e o Governo Regional, com o Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro aqui na Madeira, nesse dia, se forem consultar a imprensa da época, veem que ele transferiu só numa tarde mais de 40 competências e respectivos serviços aqui para a administração pública da Madeira. Que ele sentia a autonomia, disponibilizava-se a receber um secretário regional e a acompanhar todo este processo, e foi ele que ao longo dos anos sempre esteve ao lado da Madeira. Depois da descolonização, havia um pouco esta sensação a nível da República e dos dirigentes da República de que as pretensões das regiões autónomas tinham que ser satisfeitas, porque não queriam ter mais problemas. No Porto Santo, os problemas de abastecimento de água potável agravam-se. A solução foi encontrada em abril de 1980 com a inauguração da central de dessalinização. Este empreendimento do Governo Regional vai, portanto, fornecer 500 metros cúbicos de água por dia. Em sua opinião, é o suficiente para as necessidades atuais da população de Porto Santo? É não só suficiente, mas até excedentário. Na ponta de inverno, a captação natural é suficiente. São 600 metros cúbicos, o consumo são 400. Na ponta de verão, o consumo tem rondado os 1000 metros e, portanto, com 600 da captação natural, com 500 desta estação salinizadora, ainda nos fica um superávit de 100 metros cúbicos. A água obtida é de facto semelhante àquela que no Porto Santo se toma na Fonte da Areia. O custo da instalação da central orçou os 35 mil contos, um investimento que vai resolver um